Vocês sabem como é difícil ver um filho adulto cometer um erro que vai mudar a vida dele para sempre? Eu sei. Meu nome é José. Tenho 67 anos. Sou aposentado da Companhia Elétrica de São Paulo. E hoje vou contar para vocês a história mais angustiante que já vivi como pai. Uma história que começou com uma frase que ainda ecoa na minha cabeça. Pai, encontrei o apartamento perfeito. Se eu soubesse o que viria depois dessa ligação, teria corrido para a casa do meu filho e arrancado o telefone da mão dele. Era uma terça-feira chuvosa de março, quando meu telefone tocou às 8h30 da manhã. Eu estava tomando meu café na cozinha, olhando pela janela as gotas escorrendo no vidro, quando ouvi a voz animada do Lucas do outro lado da linha. Meu filho sempre foi assim, impulsivo, cheio de energia, principalmente quando estava empolgado com alguma coisa. Mas dessa vez, havia algo diferente no tom dele, uma urgência que me fez franzir a testa. Pai, você precisa ver isso, ele disse, e eu podia ouvir o barulho do trânsito ao fundo. Encontrei um apartamento incrível na Consolação, pertinho do metrô, 3 quartos, 2 suítes, varanda gourmet, e o melhor de tudo, por R$ 2.000 por mês. Quase engasguei com o café. R$ 2.000 por um apartamento de 3 quartos na Consolação. Eu morava em São Paulo há mais de 40 anos. Conhecia os preços da cidade como a palma da minha mão. Aquilo não fazia sentido. Lucas, eu disse, colocando a xícara na mesa devagar. Filho, tem certeza desse preço? Um apartamento assim na Consolação não sai por menos de R$ 4.000, R$ 5.000. Pai, eu também pensei isso no começo, ele respondeu, e ouvi o som de uma porta batendo. Ele tinha entrado em algum lugar. Mas a corretora explicou tudo. É um apartamento de um cliente especial dela. Um empresário que viaja muito e quer alguém de confiança para cuidar do lugar. É quase como se fosse um favor, entende? Não, eu não entendia. E foi aí que meu coração começou a acelerar, porque eu conhecia meu filho. Lucas tinha 28 anos, era formado em análise de sistemas, trabalhava numa empresa boa no centro da cidade, mas quando se tratava de dinheiro e negócios, ele ainda tinha muito que aprender. Principalmente depois do divórcio. A separação da Fernanda tinha sido difícil para ele. Não que o casamento fosse ruim, mas vocês sabem como é. Às vezes as pessoas crescem em direções diferentes. A Fernanda queria filhos logo. Queria comprar uma casa na Zona Sul. Queria uma vida mais estruturada. O Lucas ainda estava descobrindo quem ele era profissionalmente. Queria investir na carreira, viajar, conhecer o mundo. No final, nenhum dos dois estava errado, apenas queriam coisas diferentes no mesmo momento. Mas o que mais me preocupava era que o divórcio tinha deixado meu filho meio perdido. Ele tinha saído do apartamento que dividia com a Fernanda e estava morando num quarto alugado na casa de um colega de trabalho. Não era uma situação ruim, mas eu via nos olhos dele que ele se sentia deslocado, como se precisasse provar para ele mesmo e para o mundo que conseguia se virar sozinho. Me conta mais sobre essa corretora, eu disse tentando manter a voz calma. Como você a conheceu? A Mariana? Cara, pai, ela é incrível, super profissional, conhece o mercado como ninguém. Tem uma agência própria, trabalha só com imóveis premium. Me encontrou através de um anúncio que coloquei num grupo do Facebook procurando apartamento. Mariana. Até hoje, quando ouço esse nome, sinto um frio na barriga. Não porque seja um nome ruim, pelo contrário, é um nome bonito, mas porque agora sei o quanto de sofrimento veio junto com ele. Filho, eu disse me levantando da mesa e começando a andar pela cozinha, por que você não espera um pouco? Vem aqui em casa no final de semana. A gente olha o apartamento juntos, pesquisa direito os preços da região. Não precisa ter pressa. Pai, é que tem outras pessoas interessadas. Ele respondeu rapidamente. A Mariana disse que se eu não decidir até amanhã, ela vai ter que mostrar para outras pessoas. E olha, eu já vi o apartamento, pai. É perfeito. Tem até uma academia no prédio, uma piscina pequena, mas bem cuidada, portaria 24 horas. É exatamente o que eu estava procurando. Eu parei de andar. Havia algo na pressa do meu filho que me incomodava profundamente. Não era só a ansiedade de quem encontrou uma boa oportunidade. Era mais do que isso. Era como se ele estivesse sendo empurrado para uma decisão. Lucas, me faz um favor. Me manda uma foto do contrato antes de assinar qualquer coisa e o endereço exato do apartamento. Quero dar uma olhada. Claro, pai.
Mas relaxa, está tudo certo. A Mariana já explicou todas as cláusulas, é tudo bem simples. Só 2 anos de contrato, sem fiador, só preciso pagar 3 meses de caução mais o primeiro mês adiantado. R$ 8.000 no total para entrar. R$ 8.000. Para um jovem que estava reconstruindo a vida depois de um divórcio, não era pouco dinheiro. Mas também não era impossível. O Lucas sempre foi cuidadoso com as finanças, tinha uma reserva de emergência, ganhava bem no trabalho. Tá bom, filho. Me manda essas informações e a gente conversa. Mas promete que não vai assinar nada hoje? Prometo, pai. Te amo. Eu também te amo, filho. Desliguei o telefone e fiquei parado na cozinha por alguns minutos, olhando para o aparelho na minha mão. Havia algo errado, eu sentia no meu coração de pai. 40 anos trabalhando com eletricidade me ensinaram a confiar nos meus instintos. Quando algo não estava certo numa instalação, eu sentia antes mesmo de ver. E agora, eu sentia a mesma coisa. Liguei para minha irmã Helena, que sempre foi mais conectada com essas coisas de internet e redes sociais. Expliquei a situação para ela e pedi para dar uma pesquisada sobre preços de aluguel na Consolação. Em meia hora ela me ligou de volta. José, encontrei apartamentos parecidos na região, e o mais barato que achei está saindo por R$ 4.500. Esse preço que seu filho falou não existe no mercado atual. O estômago apertou. Eu sabia. Passei o resto do dia tentando me concentrar nas minhas atividades normais. Regava as plantas do quintal, organizava algumas ferramentas na garagem, assistia ao jornal. Mas minha cabeça estava no Lucas. Às 5 da tarde, ele me mandou uma mensagem com uma foto do contrato e o endereço do apartamento. Peguei meus óculos de leitura e comecei a examinar a foto. O documento parecia profissional, tinha logotipo de uma imobiliária. Várias páginas. Estava bem formatado. Mas alguma coisa me incomodava. Talvez fosse a qualidade da impressão, que parecia meio borrada, ou talvez fossem alguns termos estranhos que eu nunca tinha visto em contratos de aluguel. Anotei o endereço numa folha de papel e decidi fazer uma coisa que minha esposa, que Deus a tenha em descanso, sempre dizia que eu era bom: investigar. Liguei para meu compadre Antônio, que trabalhou muitos anos como síndico de prédios na região central de São Paulo. Antônio, você conhece um prédio na Rua Consolação, número 1423? Conheço sim, José. É um prédio bom, de uns 15 anos, bem localizado. Por quê? Meu filho está pensando em alugar um apartamento lá. Você sabe se tem algum problema no prédio? Alguma coisa estranha? Antônio ficou em silêncio por alguns segundos. Olha, José, que eu saiba, não. Mas posso te falar uma coisa. Esse prédio não costuma ter apartamentos vagos. É muito procurado e quando aparece alguma coisa para alugar, sai rápido e caro. Mais uma confirmação de que algo estava errado. Agradeci o Antônio e desliguei, mas não consegui sossegar. Decidi fazer algo que não fazia há anos, pegar um ônibus e ir até o centro da cidade. Foram quase 2 horas de viagem da Zona Leste, onde eu morava, até a Consolação. Quando desci do ônibus, já estava começando a escurecer. Caminhei até o endereço que o Lucas tinha me passado e fiquei em pé na calçada, olhando para o prédio. Era exatamente como o Antônio tinha descrito. Bonito, bem conservado, numa ótima localização. Tinha uma portaria com vidros espelhados e um porteiro uniformizado. Respirei fundo e decidi entrar. Boa noite, eu disse para o porteiro, um homem de uns 50 anos, careca e simpático. Estou interessado em saber se tem algum apartamento para alugar neste prédio. Ele me olhou com uma expressão confusa. Para alugar? Não, senhor. Aqui não tem nada para alugar no momento. E quando aparece alguma coisa é sempre por valor bem alto, porque a localização é privilegiada. Meu coração disparou. Tem certeza? Não tem nenhum apartamento de 3 quartos, 2 suítes, por acaso? Senhor, eu trabalho aqui há 8 anos. Conheço todos os apartamentos do prédio. Temos sim apartamentos de 3 quartos, mas nenhum está para alugar. E se estivesse, não sairia por menos de 5, 6 mil reais. Agradeci o porteiro e saí do prédio com as pernas bambas. Meu filho estava sendo enganado. Eu tinha certeza absoluta disso agora. Peguei o telefone e liguei para ele na mesma hora. Lucas, filho, onde você está? Oi, pai. Estou em casa. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Preciso conversar com você. Estou vindo aí agora.
Pai, são quase 9 da noite e você não dirige mais à noite. Fica aí, amanhã a gente conversa. Ele tinha razão. Depois dos 65, eu tinha decidido parar de dirigir à noite porque minha visão não estava mais tão boa. Mas naquele momento, eu queria estar ao lado do meu filho. Então me escuta bem. Estive no prédio hoje. Falei com o porteiro. Não tem nenhum apartamento para alugar lá, Lucas. Nenhum. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou uns 10 segundos e que pareceu uma eternidade. Pai, deve ter algum engano. A Mariana me explicou que o proprietário prefere negociar diretamente com ela sem envolver o condomínio. É uma coisa mais reservada. Filho, isso não existe. Se o apartamento está no prédio, o porteiro sabe. Eles sempre sabem quando alguém vai se mudar. Pai, você está me deixando nervoso. Eu confio na Mariana. Ela tem uma reputação impecável. Me mostrou referências, tem escritório próprio. Eu podia ouvir a irritação crescendo na voz dele. E também podia ouvir algo mais. Medo. Medo de que eu estivesse certo. Medo de estar sendo enganado. Medo de ter que admitir que tinha sido ingênuo. Lucas, por favor, não assina esse contrato amanhã. Me dá mais um dia para investigar direito. Se estiver tudo certo, eu peço desculpas e ajudo você com a mudança. Outro silêncio. Mais curto dessa vez, mas ainda tenso. Tá bom, pai. Vou falar com a Mariana que preciso de mais um dia para pensar. Obrigado, filho. Te amo. Eu também te amo, pai. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na cama olhando para o teto, pensando em todas as possibilidades. Talvez eu estivesse errado. Talvez fosse realmente um negócio diferente, mais discreto. Talvez eu estivesse sendo um pai superprotetor demais. Mas não. Meu instinto dizia o contrário. E na manhã seguinte, decidi que ia descobrir quem era essa tal de Mariana. Liguei para minha sobrinha Patrícia, que trabalha com marketing digital e entende dessas coisas de internet muito mais do que eu. Expliquei a situação e pedi para ela pesquisar sobre a corretora. Tio José me passa o nome completo dela e o nome da imobiliária. Liguei para o Lucas para pegar essas informações. Ele estava meio ressabiado, mas me passou. Mariana Santos, da Santos Imóveis Premium. A Patrícia me ligou de volta umas 2 horas depois com um tom de voz que me gelou o sangue. Tio, encontrei algumas coisas estranhas. O site da imobiliária foi criado há apenas 3 meses. Não tem nenhuma avaliação no Google. Não tem histórico nas redes sociais. Não tem registros no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. E mais, o endereço que aparece no site é de um centro comercial que nem existe mais. Pronto. Ali estava minha confirmação. Meu filho estava sendo vítima de um golpe. Liguei para ele na mesma hora, mas caiu na caixa postal. Tentei mais 2 vezes, nada. Comecei a ficar desesperado. Peguei um táxi e fui direto para o trabalho dele. A empresa onde o Lucas trabalhava ficava numa torre comercial na região da Paulista. Cheguei lá quase na hora do almoço, suado e nervoso. A recepcionista me disse que ele tinha saído cedo, disse que tinha um compromisso importante para resolver. Meu coração afundou. Eu sabia qual era o compromisso importante. Tentei ligar mais algumas vezes no caminho de volta para casa, mas o telefone dele continuava desligado. Às 3 da tarde, finalmente consegui falar com ele. Lucas, graças a Deus. Onde você está? Pai, desculpa não ter atendido antes. Estava resolvendo a papelada do apartamento. Como assim, resolvendo a papelada? Você prometeu que ia esperar mais um dia. Pai, eu conversei com a Mariana de manhã, expliquei sobre suas preocupações. Ela foi super compreensiva. Me mostrou outros contratos que ela fechou recentemente. Me deu referências de outros clientes. Está tudo certo. Eu senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Filho, me escuta. A imobiliária dela não existe. Não tem registro, não tem histórico, é tudo falso. Pai, você está exagerando. Ela tem escritório, tem documentos, tem tudo em ordem. Lucas, pelo amor de Deus, você já assinou? Silêncio. Um silêncio longo, pesado, que me disse tudo o que eu precisava saber. Assinei, pai, e já paguei a entrada também. R$ 8.000. Eu me sentei numa cadeira porque minhas pernas não aguentaram mais me sustentar. Meu filho tinha acabado de perder R$ 8.000. Ou pior, eu ainda não sabia o quanto pior a situação podia ficar. Onde você está agora, filho? Estou no escritório da Mariana, finalizando os últimos detalhes.
Ela disse que posso pegar as chaves amanhã de manhã. Me manda o endereço desse escritório agora. Pai, você está me assustando. Lucas, me manda o endereço agora. Ele me mandou uma mensagem com o endereço. Era numa rua comercial na Vila Madalena. Peguei outro táxi e fui para lá, mesmo sabendo que provavelmente já seria tarde demais. Quando cheguei, encontrei um pequeno escritório com uma placa discreta na porta. Santos Imóveis Premium. Parecia legítimo por fora. Respirei fundo e entrei. O lugar era pequeno, mas bem montado. Tinha uma recepção simples, algumas cadeiras, uma mesa com um computador, algumas plantas, até café para os clientes. Numa mesa no fundo estava uma mulher loira, de uns 35 anos, bem vestida e com um sorriso que tentava ser amigável, mas que para mim parecia falso. Boa tarde, ela disse se levantando. Em que posso ajudá-lo? Boa tarde. Sou o pai do Lucas, que assinou um contrato com a senhora hoje. O sorriso dela vacilou por uma fração de segundo, mas ela se recuperou rapidamente. Ah, o pai do Lucas. Que bom conhecê-lo. Seu filho é um rapaz encantador. Pode ficar tranquilo, ele fez um excelente negócio. É mesmo? Eu disse, sentando numa cadeira em frente à mesa dela. Pode me explicar como um apartamento de 3 quartos na Consolação sai por R$ 2.000? Como eu expliquei para seu filho, ela disse, sentando também e mantendo o sorriso. É uma situação especial. O proprietário é um cliente antigo meu, um empresário que viaja muito, e ele prefere alugar para pessoas de confiança por um valor mais acessível do que ficar com o apartamento vago. Entendo. E posso conhecer esse proprietário? Agora, o sorriso dela sumiu por completo. Desculpe, mas não posso dar informações pessoais dos meus clientes. É uma questão de privacidade. Claro, entendo perfeitamente, eu disse, me inclinando para a frente. Então me explica uma coisa. Por que o porteiro do prédio me disse ontem que não tem nenhum apartamento para alugar lá? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ela me olhou por alguns segundos, claramente pensando numa resposta. Finalmente falou. Às vezes os porteiros não ficam sabendo de todas as negociações, principalmente quando o proprietário prefere manter discrição. E por que sua imobiliária não tem registro no Conselho Regional de Corretores? Dessa vez, ela demorou mais para responder. Estamos em processo de regularização. É uma questão burocrática. Eu me levantei devagar. Senhora, vou ser muito claro com a senhora. Meu filho acabou de ser vítima de um golpe. E a senhora sabe disso. Quero que devolva o dinheiro dele agora, ou vamos ter problemas sérios. Ela também se levantou. E agora qualquer pretensão de simpatia tinha desaparecido completamente do rosto dela. Senhor, seu filho é maior de idade e assinou um contrato por livre e espontânea vontade. Se tem alguma reclamação, pode procurar seus direitos. Vou procurar sim. E quando eu procurar vai ser com a polícia. Saí do escritório com o coração batendo forte, mas ao mesmo tempo com uma sensação estranha de alívio. Pelo menos agora, eu tinha certeza do que estava acontecendo. E sabia o que precisava fazer. Liguei para o Lucas do lado de fora do prédio. Filho, onde você está? Estou indo para casa. Por quê? Preciso que você venha para casa agora. Temos que conversar. Pai, já falei que está tudo certo com o apartamento. Lucas, acabei de sair do escritório da Mariana. Aquela mulher é uma estelionatária. Você foi vítima de um golpe. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, cheio de negação e medo. Pai, você está enganado. Ela me mostrou todos os documentos, me explicou tudo direitinho. Filho, por favor, vem para casa. Vamos resolver isso juntos. Mais silêncio. Depois, uma voz pequena, como a de um menino perdido. Pai, e se você estiver certo? E se eu perdi esses R$ 8.000? Se eu estiver certo, a gente vai atrás do nosso dinheiro. Mas primeiro preciso que você venha para casa. Foram as 2 horas mais longas da minha vida, esperando meu filho chegar. Quando ouvi o barulho da chave na porta, corri para recebê-lo. Ele entrou com os ombros caídos, os olhos vermelhos, parecendo ter envelhecido 10 anos em um dia. Pai, ele disse antes mesmo de me cumprimentar. Liguei para a Mariana depois que você ligou. Falei que estava com dúvidas, que queria cancelar o contrato. Ela disse que não podia devolver o dinheiro porque já tinha repassado para o proprietário. Eu abracei meu filho. Senti ele tremer nos meus braços. Calma, filho. Vamos dar um jeito nisso.
Nos próximos dias tentamos de tudo. Voltamos ao escritório da Mariana, mas estava fechado. Tinha uma placa dizendo "Fechado para reformas". Ligamos para o telefone dela várias vezes, mas sempre caía na caixa postal. Mandamos mensagens no WhatsApp, mas ela visualizava e não respondia. Foi quando decidimos procurar ajuda profissional. Minha irmã Helena me indicou um advogado conhecido dela, o Dr. Roberto, que trabalhava com casos de estelionato. O escritório do Dr. Roberto ficava num prédio antigo na região central de São Paulo. Quando chegamos lá, eu e o Lucas, fomos recebidos por um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos no nariz, que passava uma sensação imediata de competência e seriedade. "Contem-me exatamente o que aconteceu", ele disse pegando um bloco de notas. Passamos 1 hora contando toda a história. O Dr. Roberto fazia perguntas específicas, anotava tudo, pedia para ver os documentos que tínhamos. "Infelizmente", ele disse no final, "este é um golpe cada vez mais comum. Criminosos criam empresas fantasmas, alugam escritórios por períodos curtos, montam toda uma fachada profissional para enganar pessoas que estão procurando imóveis." "Mas tem como recuperar o dinheiro?", perguntou o Lucas com uma voz cheia de esperança. "Tem, sim, mas não vai ser fácil nem rápido. Vamos precisar registrar um boletim de ocorrência, reunir todas as provas que conseguirmos, tentar rastrear para onde foi o dinheiro. É um processo que pode levar meses." "Doutor", eu disse, "o senhor pode nos orientar sobre o que fazer?" "Posso, sim. E vou fazer mais que isso. Vou aceitar o caso de vocês. Esse tipo de crime me revolta, principalmente quando a vítima é um jovem trabalhador que estava tentando reconstruir a vida." Saímos do escritório do Dr. Roberto com um plano de ação. Primeiro, íamos à delegacia fazer o boletim de ocorrência. Depois íamos reunir todas as provas, conversas de WhatsApp, comprovantes de pagamento, fotos do contrato, tudo o que pudesse ajudar na investigação. Foi quando descobrimos que a coisa era muito pior do que imaginávamos. No dia seguinte, quando voltamos ao prédio onde era para ser o apartamento do Lucas, encontramos outros 2 jovens conversando com o porteiro. Curiosos, nos aproximamos. "Vocês também foram enganados pela Mariana?", perguntei. Um deles, um rapaz de uns 25 anos, nos olhou surpreso. "Como vocês sabem da Mariana?" "Meu filho também caiu no golpe dela." "Caramba", disse o outro rapaz. "Então somos pelo menos 3. Eu perdi 5.000 reais, ele perdeu 6.000. E vocês?" 8.000, respondeu o Lucas com a voz embargada. Ali, na calçada daquele prédio, descobrimos que éramos parte de algo muito maior. A Mariana não tinha enganado apenas meu filho. Ela tinha uma operação organizada, com vários apartamentos fictícios em prédios diferentes, vários contratos falsos, várias vítimas. Trocamos contatos com os outros rapazes e decidimos unir forças. Se íamos lutar contra aquela estelionatária, seria melhor fazer isso juntos. O Dr. Roberto ficou animado quando soubemos que havia outras vítimas. "Quanto mais pessoas lesadas conseguirmos reunir, mais forte fica nosso caso", ele explicou. Nas semanas seguintes, descobrimos mais vítimas. Através de grupos de redes sociais, de anúncios que publicamos procurando outras pessoas que tinham sido enganadas pela Mariana, conseguimos localizar mais de 10 pessoas que tinham passado pela mesma situação. Era impressionante como o esquema funcionava. A Mariana criava anúncios falsos de apartamentos em localizações privilegiadas com preços abaixo do mercado. Quando alguém se interessava, ela marcava de mostrar o imóvel, mas nunca mostrava o apartamento real. Sempre dava uma desculpa. O proprietário estava viajando, tinha um problema na fechadura, o apartamento estava sendo pintado. Em vez disso, mostrava fotos bonitas no celular e levava a pessoa para ver o prédio por fora. Depois, pressionava para que a pessoa assinasse o contrato rapidamente, sempre com a desculpa de que havia outros interessados. O escritório dela parecia profissional, os contratos eram bem feitos, ela tinha referências falsas de outros clientes satisfeitos. Quando a vítima pagava a entrada e assinava o contrato, ela marcava a entrega das chaves para alguns dias depois. No dia marcado, sumia. Fechava o escritório, mudava de endereço, desaparecia. "É um esquema bem elaborado", explicou o Dr. Roberto numa reunião com todas as vítimas. "Mas também deixa muitas pistas.
E quanto mais pistas temos, maiores são nossas chances de encontrá-la e recuperar o dinheiro de vocês. A investigação policial começou, mas era lenta, muito lenta. Enquanto isso, eu via meu filho se consumindo de ansiedade e culpa. Ele mal dormia, quase não comia. Estava com dificuldades para se concentrar no trabalho. Pai, como eu fui tão burro! Ele me disse numa noite, sentado na mesa da cozinha da minha casa, mexendo numa xícara de café que estava ficando fria. Você não foi burro, filho. Você foi vítima de criminosos profissionais que sabem exatamente como enganar pessoas honestas. Mas os sinais estavam todos lá. O preço muito baixo, a pressa para assinar, a história esquisita do proprietário. Como eu não vi? Eu me sentei ao lado dele. Lucas, você estava numa situação difícil, acabando de se separar, morando de favor, querendo reconstruir sua vida. Quando a gente está vulnerável assim, às vezes a gente quer acreditar numa oportunidade boa demais para ser verdade. R$ 8.000, pai. Era quase toda a minha reserva de emergência. Eu sei, filho, mas dinheiro a gente recupera. O importante é que você está bem, que aprendeu com isso, e que não está sozinho nessa luta. E realmente não estava sozinho. Além de mim e do Dr. Roberto, havia um grupo inteiro de pessoas que tinha passado pela mesma situação. Nos encontrávamos semanalmente para compartilhar informações, dar apoio uns aos outros, planejar nossos próximos passos. Foi numa dessas reuniões que recebemos a primeira boa notícia. O Dr. Roberto chegou com um sorriso no rosto e uma pasta cheia de papéis na mão. Pessoal, temos novidades importantes, ele disse, sentando na cabeceira da mesa. A polícia conseguiu rastrear parte das transações financeiras da Mariana. Descobriram que ela usava contas em bancos diferentes, mas todas vinculadas a documentos falsos com a mesma pessoa física por trás. E conseguiram encontrar ela? Perguntou o Lucas, se inclinando para a frente. Ainda não, mas descobriram o nome verdadeiro dela e encontraram algumas propriedades que podem estar no nome dela. É questão de tempo. E nosso dinheiro? Perguntou uma das outras vítimas. Parte do dinheiro ainda está nas contas bancárias que a polícia conseguiu bloquear. Não é tudo, mas é uma parte significativa. Se conseguirmos provar que foi produto de crime, vocês vão conseguir reaver pelo menos uma parte do que perderam. Foi a primeira vez em semanas que vi um sorriso genuíno no rosto do meu filho. Não era alívio completo, mas era esperança. E às vezes a esperança é tudo o que a gente precisa para continuar lutando. Os meses seguintes foram de altos e baixos. A investigação avançava devagar, mas avançava. Descobrimos que a Mariana, cujo nome verdadeiro era Márcia Silva Santos, tinha um histórico de golpes similares em outras cidades. Ela se mudava frequentemente, montava novos esquemas, enganava novas vítimas. Mas dessa vez, ela tinha cometido um erro. Tinha ficado tempo demais na mesma cidade, enganado pessoas demais, deixado pistas demais. Ela foi presa ontem em Campinas, disse o Dr. Roberto numa ligação que recebi numa terça-feira de manhã. Estava tentando aplicar o mesmo golpe lá, mas as autoridades já estavam de olho nela. Senti uma mistura de alívio e satisfação. Finalmente aquela mulher ia pagar pelo que tinha feito com meu filho e com tantas outras pessoas. E agora, doutor, o que acontece? Agora ela vai ser julgada, e vocês provavelmente vão ser chamados para depor. É importante que todos estejam preparados para contar exatamente o que aconteceu. O julgamento foi marcado para 6 meses depois. Foram 6 meses de preparação, de revisar toda a documentação, de conversar com o advogado sobre o que íamos dizer no tribunal. Quando o dia finalmente chegou, eu e o Lucas acordamos cedo e fomos juntos para o Fórum Criminal. Era um prédio grande, imponente, cheio de gente correndo para lá e para cá com pastas e processos na mão. Encontramos as outras vítimas na sala de espera. Todos estavam nervosos, mas havia também um clima de expectativa de que finalmente íamos ter nossa chance de justiça. Quando entramos na sala do tribunal, vi a Mariana pela primeira vez desde aquele dia no escritório dela. Ela estava sentada ao lado do advogado de defesa, vestida de forma sóbria, com uma expressão que tentava parecer arrependida, mas que para mim ainda parecia falsa. O juiz era um homem de meia-idade, sério, que conduziu a audiência com firmeza e organização.
Primeiro foram ouvidas as testemunhas de acusação, nós, as vítimas. Depois as testemunhas de defesa, depois os advogados fizeram suas considerações finais. Quando chegou a minha vez de depor, senti o coração bater forte. Olhei para o Lucas, que estava na primeira fileira me dando força com os olhos, respirei fundo e contei toda a história. Falei sobre a ligação do meu filho naquela manhã chuvosa, sobre minhas suspeitas desde o início, sobre a investigação que fiz por conta própria, sobre o desespero de ver meu filho ser enganado. Senhor José, disse o juiz quando terminei de falar, o senhor teve alguma perda financeira direta neste caso? Não, Excelência. Quem perdeu dinheiro foi meu filho. Mas posso dizer que a perda que eu tive foi muito maior que R$ 8.000. Ver um filho sofrendo, se culpando, perdendo a confiança nas pessoas, isso não tem preço. E foi isso que essa mulher fez com ele e com todas as outras vítimas aqui presentes. Quando o Lucas foi chamado para depor, eu senti um orgulho imenso. Meu filho, que tinha sido tão frágil nos primeiros dias depois do golpe, agora estava ali, de pé, com a voz firme, contando sua versão dos fatos com clareza e dignidade. Lucas, perguntou o advogado de defesa numa tentativa de desqualificar seu depoimento, o senhor não acha que foi ingênuo ao acreditar num preço tão baixo para um apartamento naquela localização? Meu filho o encarou diretamente. Doutor, eu posso ter sido ingênuo, sim, mas ingenuidade não é crime. Estelionato é. E foi isso que a ré fez comigo e com todas as outras pessoas aqui presentes. A defesa da Mariana tentou alegar que ela também tinha sido enganada, que acreditava que os apartamentos existiam, que tinha sido usada por terceiros. Mas as evidências eram claras demais. O esquema era elaborado demais. Havia vítimas demais para que aquela versão fosse acreditável. Depois de quase 6 horas de audiência, o juiz disse que daria sua decisão na semana seguinte. Foram 7 dias que pareceram 7 meses. Finalmente, voltamos ao tribunal para ouvir a sentença. Considerando todas as provas apresentadas, disse o juiz, este tribunal considera a ré culpada pelos crimes de estelionato e formação de quadrilha, condenando-a a 4 anos de prisão em regime semiaberto e ao pagamento de multa no valor equivalente ao dobro dos prejuízos causados às vítimas. Um murmúrio de satisfação percorreu a sala. Eu apertei a mão do meu filho, que tinha lágrimas nos olhos. Além disso, continuou o juiz, determino que os valores bloqueados nas contas bancárias da ré sejam imediatamente disponibilizados para ressarcimento das vítimas, proporcionalmente aos prejuízos de cada uma. E aí, doutor? Perguntei para o doutor Roberto quando saímos do tribunal. Quanto do dinheiro a gente consegue recuperar? Pelas minhas contas, vocês vão recuperar cerca de 70% do que perderam. Não é tudo, mas considerando que em casos assim é comum as vítimas não recuperarem nada, é um resultado muito bom. 70% de R$ 8.000 eram R$ 5.600. Não era tudo, mas como tinha dito o Dr. Roberto, era muito mais do que costuma acontecer nesses casos. Mas para mim, para o Lucas, para todas as famílias que tinham sido afetadas por aquela situação, o dinheiro não era nem o mais importante. O mais importante era a sensação de que a justiça tinha sido feita, de que aquela mulher não ia poder continuar enganando outras pessoas, pelo menos por um tempo. 3 meses depois, o Lucas recebeu o dinheiro de volta. No mesmo dia, ele apareceu na minha casa com uma proposta. Pai, quero usar esse dinheiro como entrada de um apartamento de verdade, mas dessa vez quero que você me ajude a procurar. Quero que a gente vá junto ver os imóveis, analise os contratos juntos, tome a decisão juntos. Claro, filho. Mas por que você quer que eu participe tanto assim? Ele me olhou com um sorriso que há muito tempo eu não via no rosto dele, porque percebi que ter um pai que se preocupa, que investiga, que luta pelos filhos, não é superproteção, é amor. E eu quero ter você do meu lado nas decisões importantes da minha vida. Passamos as 2 semanas seguintes visitando apartamentos, conversando com corretores, analisando contratos. Dessa vez, fizemos tudo com calma, com cuidado, verificando cada detalhe. Encontramos um apartamento de 2 quartos na Vila Madalena, num prédio sem muito luxo, mas honesto, com um valor justo para a região e um contrato transparente. O Lucas pagou a entrada com o dinheiro que recuperou do golpe e eu me ofereci para ser seu fiador. Pai,
Ele me disse no dia em que assinamos o contrato: "Obrigado por não ter desistido de mim." "Filho", eu respondi, "pais nunca desistem dos filhos. Mesmo quando os filhos são adultos, mesmo quando eles cometem erros, mesmo quando eles não querem nossa ajuda. O amor de pai é assim, incondicional e eterno." Hoje, 2 anos depois, o Lucas está morando no apartamento novo, reconstruiu sua vida. Começou um relacionamento sério com uma moça chamada Carolina, que eu já considero como filha. Ele aprendeu a ser mais cuidadoso com dinheiro e negócios, mas não perdeu a capacidade de confiar nas pessoas. A Mariana cumpriu 2 anos da pena, em regime semiaberto, e foi solta por bom comportamento. Soube que se mudou para outro estado, e espero sinceramente que tenha aprendido a lição e não esteja mais enganando pessoas inocentes. O grupo de vítimas que se formou durante o processo virou uma amizade duradoura. Nos encontramos de vez em quando para um churrasco, para comemorar aniversários, para dividir as alegrias e tristezas da vida. O crime nos juntou, mas a solidariedade nos manteve unidos. O Dr. Roberto continuou sendo nosso advogado em outras questões menores, mas mais que isso virou um amigo da família. Sempre diz que nosso caso foi um dos mais gratificantes da carreira dele, porque conseguiu justiça real para pessoas que mereciam. Agora, quando conto essa história para amigos, para vizinhos, para qualquer pessoa que está procurando apartamento, sempre termino com o mesmo conselho: desconfiem de preços muito baixos, pesquisem sobre as imobiliárias, visitem sempre o imóvel real antes de assinar qualquer coisa e, principalmente, conversem com a família antes de tomar decisões importantes. Porque, no final das contas, família é isso. São as pessoas que estão do nosso lado quando tudo dá errado, que investigam quando algo parece suspeito, que lutam junto com a gente pela justiça, que comemoram junto com a gente as vitórias. Meu filho poderia ter perdido muito mais que R$ 8.000 nessa história. Poderia ter perdido a confiança nas pessoas, a vontade de recomeçar, a capacidade de sonhar com um futuro melhor. Mas não perdeu, porque teve uma família ao lado dele o tempo todo. E essa, no final das contas, é a moral da história. Dinheiro a gente pode perder e recuperar, mas família é para sempre. É o que nos protege dos golpes da vida. É o que nos dá força para lutar quando somos injustiçados. É o que nos ajuda a crescer e aprender com nossos erros. Hoje, quando vejo meu filho feliz no apartamento dele, namorando a Carolina, planejando o futuro, eu penso que valeu a pena toda aquela angústia, toda aquela luta, toda aquela batalha nos tribunais. Valeu a pena porque ele aprendeu que pode confiar no pai dele, que pode contar comigo para qualquer coisa, que não está sozinho nessa vida. E eu aprendi também. Aprendi que ser pai não é só dar conselhos e torcer para que os filhos os sigam. Às vezes é preciso investigar, lutar, brigar, ir aos tribunais, fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger quem a gente ama. Aprendi que amor de pai é isso, é estar presente quando precisa, é confiar no instinto quando algo não está certo, é transformar a dor em luta e a injustiça em aprendizado. E, principalmente, aprendi que nunca é tarde para estreitar os laços com os filhos. O golpe que o Lucas sofreu poderia ter nos afastado se ele tivesse ficado com vergonha, se eu tivesse ficado com raiva. Mas escolhemos usar aquela situação difícil para nos aproximarmos mais, para dividir responsabilidades, para construir uma relação ainda mais sólida. Porque no final, é isso que fica. Não o dinheiro que perdemos ou recuperamos, não os criminosos que enfrentamos, não as audiências que participamos. O que fica é o amor, a confiança, a certeza de que, aconteça o que acontecer, a família está sempre lá. E quando você tem isso, você tem tudo o que realmente importa na vida.